As questões psicológicas que envolvem um processo de adoção geralmente se tornam dúvidas que encorajam ou não os interessados. E saber como agir com o filho adotivo em situações futuras é uma questão bastante abordada no curso do qual participam os candidatos à adoção em Curitiba. Nelson e Sueli entraram na fila de adoção em dezembro do ano passado. Vieram ao curso pela primeira vez e estão na maior expectativa. Isso aqui é o quanto antes. Se pudesse hoje fazer o curso e já ir partir para adoção, seria bom. Seria ótimo, né? Discutimos bastante, porque na verdade é uma decisão assim muito difícil do casal. Então, como a gente queria, como não tinha mais chance de ter o filho, então a gente resolveu então fazer essa adoção para que a gente possa dar o amor para a criança que não veio de nós, mas que a criança que vai vir vai ser bem amada. Já Rogério e Carla adotaram uma menina há quase 8 anos e hoje passam um pouco da experiência que adquiriram para quem tem interesse em adotar uma criança. A primeira situação é a firme decisão do casal. Tá? Se não for um casal, se for um homem ou uma mulher solteiro, a decisão firme de adotar, porque realmente muda a vida, né? E o envolvimento da família, é absolutamente necessário o envolvimento da família, porque é uma vida que está vindo e tem que ter todo um cuidado, um carinho. Então, é a decisão forte e amor, fundamental. O curso é promovido por uma ONG que há 13 anos trabalha em prol de adoções no Paraná. Todas essas pessoas já deram entrada na primeira fase do processo de adoção e, para elas, participar do curso é uma forma de se aproximar um pouco mais do sonho de ter um filho. Oferecemos informações aos pretendentes, mais do lado emocional, como pais, como família, como contar para a criança que ela foi adotada, crescendo, se ela enfrenta preconceito, se ela quer encontrar os pais de origem. O objetivo principal é refletir sobre a motivação. Motivação é o motivo que nos leva a adotar. Por que você quer adotar? Então, para pensar bem, para refletir, para ter uma adoção consciente, que o filho é para toda a vida. Bom, e sobre esse assunto a gente vai conversar agora aqui no estúdio com a psicóloga da 2ª Vara da Infância, Thaís Zanola. Tudo bem, Thaís? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. A gente viu aí exemplo de pais que adotaram, estão felizes, também um curso que ensina, dá algumas dicas para os pais. Agora, na parte da legislação, como é que funciona o processo de adoção, que inclusive mudou um pouco desde 2009, não é? Bom, o primeiro passo é nos procurar lá na Vara da Infância, a 2ª Vara da Infância, da Juventude, e participar da reunião explicativa. Toda quinta-feira, às 14 horas, a gente dá uma reunião e explica como é o processo da adoção. Todo o processo, quais os documentos, né, para dar entrada ao processo. A gente procura promover reflexões acerca da adoção. E orientar, tirar as dúvidas dos casais, esclarecer dúvidas quanto ao cadastro nacional. E isso. E como que é realmente o passo a passo desse processo da adoção? Quem quer adotar, o que eles devem fazer? O que eles devem seguir? Então, entregando os documentos lá na Vara da Infância, eles vão passar por um processo de habilitação. Então, nós, enquanto equipe técnica, formada por psicólogas e assistentes sociais, nós vamos avaliar qual a motivação desse casal ou dessa pessoa, né? O que a levou a procurar a adoção? Qual o desejo dela de ser pai, de ser mãe, o que é ser pai, o que é ser mãe para ela. E a gente procura avaliar e orientar para que a adoção ocorra com sucesso, né? Agora, existe algum tipo de empecilho que às vezes impede as pessoas de adotar? Quais são as regras, os obstáculos que muitas vezes os pais podem encontrar? Nessa avaliação, nessa primeira avaliação, a gente já às vezes se depara com motivações inadequadas. Então, de repente, às vezes um casal por problemas de infertilidade está procurando, mas essa questão da infertilidade ainda não está elaborada pelo casal. Ele não processou isso ainda, não elaborou. Então, isso já seria uma motivação que a gente julga inadequada para procurar adoção. Porque para ser pai e mãe por adoção, essa pessoa precisa estar aberta, disponível ao inesperado, às diferenças. Então, às vezes ela também, as pretendentes podem idealizar uma criança. Idealizar demais, imaginar. Então, essa criança, com essas suas diferenças e particularidades, não vai se encaixar nesse projeto.
E não é dessa forma que funciona a adoção. O casal tem que estar aberto para receber essa criança. E essa criança não tem que se adaptar a essa família. E essa idealização que muitas vezes acaba atrasando, demorando esse processo de adoção, porque eles querem uma criança específica. Isso é difícil de encontrar, né? Assim, na habilitação a gente já procura investigar qual o perfil da criança. Claro que a pessoa precisa se colocar, precisa colocar o desejo e dizer, por exemplo, eu quero adotar um bebê, tenho essa necessidade, isso a gente vai estar avaliando também. Ou de repente eu quero uma criança maior. Mas é importante que tudo seja muito pensado, refletido e decidido entre o casal, se for as duas partes, né, para que ocorra o processo. Mas digamos assim, quanto mais especificações o casal tem, a maior a demora. Isso. Então, alguns perfis são mais procurados, né? Então, acabam se fazendo muitas restrições, o que demora bastante. Então, a gente investiga quanto à idade da criança, questões físicas, né? Aparência, digamos, a cor da pele, questões de saúde, criança saudável. Será que esse casal aceitaria uma criança com algum problema tratável, leve? E nessa parte ainda é verificado com um certo preconceito, justamente isso que você está falando, né? Os pais, às vezes, eles idealizam só aquela criança branquinha, de olho azul, é o perfil mais procurado. Uhum. E claro que isso vai demorar, né? Sim, hoje em dia, então, nós sabemos que criança de 0 a 3 anos, branca, cor branca, são os mais procurados. Saudável, às vezes, filhos de genitores não usuários de drogas, por exemplo, que é uma pergunta que a gente faz, que, infelizmente, grande parte dos casos lá das histórias, que não são bonitas, senão não estariam lá. Então, às vezes acaba restringindo. Então, eu não quero uma criança nessas condições, isso acaba dificultando. E para esse perfil, como eu disse, mais procurado, há muitos habilitados. Então, na fila de espera, na frente, na fila, terão muitas pessoas. Uhum. Agora, que muitas pessoas que pensam em adoção, eles temem, mas pode ser que se meu filho tenha problemas futuros. Isso pode acontecer também com filhos biológicos, né? Como é que vocês tratam isso com eles? Assim, todo o histórico que a gente tem da criança, todo histórico médico, informações que a gente já tem da criança, a gente já fornece. Isso está no processo. Então, isso, os habilitados, quando indicados, terão acesso. Mas futuramente a gente não tem como prever, né? Não tem como saber se a criança vai desenvolver tal comportamento, tal transtorno, tal doença, como está sujeito qualquer filho biológico, né? A gente não tem como saber o que essa criança virá apresentar no futuro. Agora, algumas crianças maiores, no caso, também são ouvidas nesse processo? Elas têm o desejo delas ouvir? Crianças de 10, 11 anos de idade, elas podem escolher ou opinar, olha, eu não gostei desse casal, não sei. A criança é sempre ouvida. Sempre ouvida. Quando ela não tem essa condição, esse nível, talvez, de cognição que ela possa expor, verbalizar esse sentimento, a gente analisa, né? Avalia talvez de uma forma mais lúdica, quando se tratar de uma criança menor. E no caso de irmãos também, eles podem ir juntos para a adoção, para a mesma família? Sim, quando são irmãos, de acordo com a lei, a gente procura preservar esse vínculo laço, fraternal, né? Exatamente. Então, isso às vezes dificulta, porque não há tantos habilitados que aceitem irmãos, né? Então, às vezes dificulta um pouquinho, mas pela lei a gente preserva. Perfeito. Certo. E outra coisa, só para a gente fechar, no caso de crianças, como a gente viu e começamos inclusive esse tema, que nos chocou, o Brasil inteiro ficou chocado quando uma mãe abandona uma criança. A pessoa que quer doar, quer fazer esse gesto, vê que não tem condições de cuidar de uma criança, o que ela deve fazer? Então a gente orienta para que nesse caso nos procure, vá até a 2ª Vara da Infância e da Juventude e a gente promove uma orientação psicológica nesse ponto. A gente procura investigar quais os motivos dela querer doar a criança, se há apoio na família, de repente a família extensa pode ajudar nesse caso. Aí às vezes não, às vezes realmente é o desejo dela, mas perante a lei, de acordo com a lei, ela só pode doar, abrir mão do poder familiar sobre essa criança após o nascimento. Então, quando a criança nasce, ela pode manifestar esse desejo no hospital, né? Na maternidade, geralmente o hospital fornece envia uma informação ao juizado e inicia-se o processo. Mas é importante que não basta, ela não abriu mão do poder familiar. Ela precisa ir até o juiz, ela precisa ser ouvida em juízo para abrir mão do poder familiar. Então, muitas vezes, essas mães genitoras somem e daí dificulta o processo da destituição. Então, elas têm que ser localizadas, acaba levando um tempinho mais. Mas, às vezes, também precisa ser entendido como um ato de amor. A gente sabe que é revoltante, mas, assim, às vezes, algumas mães têm essa
consciência, essa clareza, que elas talvez não darão conta da criação desse filho. Às vezes está por uma situação difícil, já tem de repente 5, 6 filhos, mais um ela não vai dar condição. E ela então pensando em promover uma família, em que essa criança tenha uma família substituta na modalidade da adoção, possa ter o amor que ela precisa, as condições. Então às vezes é um ato claro, consciente, que a gente não deve ter preconceito, porque para a mãe também é difícil se desligar. E muitas vezes também essa mãe pode não ter a consciência disso, como ocorre nesses casos que vocês citaram de aparecer crianças jogadas no lixo. Nós pessoas, nós sabemos que se trata de uma vida, de um bebê, mas essas mães às vezes não têm essa condição psicológica. E é rápido isso? Por exemplo, a pessoa que tem o interesse em doar, é rápido isso? A destituição é mais rápida. A destituição é mais rápida. Nesse caso, a destituição corre mais rápido porque a mãe está manifestando o desejo, né? Eu acho que é uma preocupação, né? Talvez de quem a pessoa está no desespero e quer, claro, Sim. uma família logo para aquela criança. Então é um processo rápido. Sim, ela indo até o juizado e participando das audiências. Tá certo, Thaís. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Você vai ver no próximo bloco aqui do É Paraná, uma reportagem mostra quais devem ser as mudanças no Código Florestal Brasileiro. E veja também a diretora que mudou o dia a dia de uma escola aqui da capital. A gente volta daqui a pouquinho.